Os Salmos, no capítulo 119, verso 105, bastante conhecido dos nossos queridos, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, ou para os meus caminhos. O livro de Pedro, no capítulo 1, verso 19, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética: e fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Em muitos textos escriturísticos, nós vemos os autores, profetas, apóstolos e o próprio Cristo exaltando as Escrituras, a importância das Escrituras. E nós vemos que as Escrituras, como Pedro diz, ela é a palavra profética e fazemos bem em atendê-la. Quando nós vemos Jesus, por muitas vezes se referindo à Bíblia, ele disse: vocês nunca leram nas Escrituras? Outros diversos textos falando da importância da Bíblia, que ela nos mostra o caminho para a vida eterna. A Bíblia, a palavra de Deus. Você já imaginou o que seria o mundo sem a Bíblia Sagrada? Já imaginou? Como que a Bíblia sobreviveu os diversos séculos? Como a Bíblia sobreviveu as grandes perseguições contra ela? Eu quero nesta manhã falar um pouco sobre esse momento das Escrituras. Em algumas partes do mundo, homens que lutaram e defenderam a verdade da palavra de Deus. Lutero, ele abria a Bíblia lá na Alemanha. Tyndale, ele, impelido pelo Espírito Santo, abria a Bíblia na Inglaterra, aquele período de escuridão. Wycliffe, ele traduziu a Bíblia do latim para as línguas da época, ou para a língua inglesa, principalmente. E o custo de um manuscrito, de uma Bíblia, era muito alto. A impressão de uma Bíblia dava muito trabalho. Mas homens como Lutero, como Tyndale, como Wycliffe, eles lutavam para ter esse livro em mãos e levá-lo à mão do povo. Em 1516, o Novo Testamento ele foi impresso pela primeira vez no idioma original grego. Muitos erros das versões anteriores eles foram corrigidos, dando-se muita clareza ou mais clareza aos textos. Isso levou muitos dentre as classes mais cultas a compreender melhor a verdade e deu, assim, novo impulso à obra da Reforma Protestante. Porque isso levou muito dentre as classes mais cultas a compreender melhor a verdade, porque muitas pessoas naquele tempo não tinham a leitura, não sabiam ler. Portanto, eram poucas pessoas que liam. Tyndale, ele completa a obra de Wycliffe dando a Bíblia aos seus compatriotas. Destemidamente, ele pregou as suas convicções que aprendeu dentro da Bíblia, a palavra de Deus. A pretensão de Roma de que a Bíblia fora dada por eles ao povo e somente ela, Roma, poderia explicar a Bíblia. Tyndale chegou a responder esta pretensão romanista dizendo:
longe de vocês haverdes dado as Escrituras ao povo, sois vós mesmos que tem escondido ela do povo. Sois vós que queimais os que ensinam as Escrituras. E se pudesseis, vocês queimariam as próprias Escrituras, ou a própria Escritura. Veja, a pregação de Tyndale despertou grande interesse nas pessoas. Ali os sacerdotes romanistas, eles esforçaram para destruir a obra desse homem, Tyndale. Que se deve fazer? Exclamava ele. Não posso estar em toda parte. Se os cristãos possuíssem as Sagradas Escrituras em sua própria língua, poderias por si mesmo resistir os sofismas do erro e do paganismo. Sem a Bíblia, dizia Tyndale, é impossível firmar o leigo na verdade. Que deveis fazer? Exclamava esse homem. Que podemos fazer para que a Bíblia esteja na mão do povo? Novo propósito, então, toma posse do espírito, do coração desse homem. Não falará o Evangelho a língua da Inglaterra entre nós. Deveria a igreja ter menos luz ao meio-dia do que na aurora, dizia ele. Os cristãos devem ler, principalmente o Novo Testamento, em sua língua materna. Apenas pela Bíblia poderiam os homens chegar à verdade. Apenas pela Bíblia os homens poderiam chegar à verdade. Um erudito católico da época, em controvérsia com ele, chegou a exclamar: seríamos melhores sem as leis de Deus do que sem as leis do Papa. Tyndale, ele respondeu a esse erudito: desafio o Papa e todas as suas leis. E se Deus poupar a minha vida, dentro em pouco farei com que um rapaz que conduz um arado saiba mais das Escrituras do que vocês, sacerdotes, eruditos. Um rapaz que comanda um arado saibam mais. Era o desejo desse homem levar a Bíblia à mão das pessoas. Tyndale, ele traduziu o Novo Testamento em inglês. Ele foi expulso de casa pela perseguição, então ele foi a Londres e ali ele prosseguiu por algum tempo em seus labores sem ser molestado. Mas, de novo, os romanistas encontraram ele, obrigaram ele a fugir. Toda a Inglaterra parecia fechar-se contra ele, porque ele queria colocar a Bíblia na mão do povo. Na Alemanha começou a imprimir o Novo Testamento. Quando proibido de imprimir em uma cidade, Tyndale ia para outra cidade. E finalmente ele tomou o caminho de Worms, onde pouco antes Lutero havia defendido o Evangelho perante a dieta de Worms. Naquela cidade havia muitos amigos do reformador Lutero, e 3.000 exemplares do Novo Testamento logo foram concluídos e distribuídos para a mão do povo, e seguia assim outras edições, outras publicações. A palavra de Deus, ela foi levada secretamente para Londres e circulou por todo o país. Os romanistas, eles tentaram suprimir a verdade, mas foi em vão. Um bispo lá de Durham, ele comprou de um livreiro
todo o estoque de Bíblia com o propósito de destruí-las, supondo que dessa forma ele ia embaraçar a obra do Evangelho, a obra sagrada. Mas o dinheiro que ele empregou comprando essa Bíblia para destruir foi uma bênção, porque assim ele foi usado para comprar mais material, e produzir mais e mais, e até melhorar a edição das Escrituras Sagradas. Quando mais tarde Tyndale ele foi preso, foi-lhe oferecida a liberdade sobre a condição de revelar os nomes dos que haviam auxiliado a enfrentar as despesas com a impressão da Bíblia. Quem foi que lhe ajudou? Quem foi que lhe ajudou a imprimir essas Bíblias? De onde veio o recurso? Tyndale respondeu que um dos bispos de Durham, que foi esse que comprou a Bíblia com o fim de destruí-la, fez mais do que qualquer outra pessoa ao pagar um elevado preço pelos livros deixado em seu poder. O que aparentemente seria uma maldição foi bênção, porque aqueles recursos não era para o gasto próprio, não era para o sustento próprio, a não ser para produzir mais Bíblia, para que ela chegasse à mão do povo. O mundo estava vivendo um período escuro, de trevas, densas trevas espirituais, e Deus usava estes homens para que a Bíblia fosse produzida, editada, traduzida e chegasse à mão das pessoas. Tyndale, finalmente, ele testemunhou de sua fé mediante a morte de mártire. Mas as armas que preparou habilitaram outros soldados a batalhar por todos os séculos, chegando mesmo ao nosso tempo, chegando às nossas mãos, a Bíblia Sagrada. Sabe como que Deus trabalha, né? Veja que impressionante como Deus trabalha. Mas esse homem, ele foi um mártir por amor a esta verdade, por amor ao Evangelho, por amor à Bíblia Sagrada. Latimer, ele sustentava do púlpito que a Bíblia deveria ser lida na língua do povo. Outro grande homem, Latimer. A Bíblia deve ser lida na língua do povo. E não tomemos qualquer atalho, dizia ele, mas dirija-nos à palavra de Deus. Não andemos segundo nossos antepassados, nem buscamos saber o que fizeram, mas sim devemos fazer o que deveria ter sido feito. Sabe por que ele usou essa expressão de Latimer? Porque a igreja, na Idade Escura, na Idade Média, ela tenta de todas as formas sufocar as Escrituras, esconder a Bíblia Sagrada do povo. E assim levava à mão do povo outros ensinamentos que não fossem as Escrituras. E assim ia levando o povo a ignorância ou desconhecimento da palavra de Deus. Por isso ele diz, não tomemos nenhum atalho. Precisa que se dirija a nós a palavra de Deus, unicamente a palavra de Deus. Não vamos andar segundo nossos antepassados, dizia Latimer, mas vamos fazer o que eles não fizeram. Se referindo à igreja que buscou de todas as formas esconder a Bíblia do povo. Aparece Barnes, aparece Fritz, Ridley, Cranmer. Esses eram líderes da reforma lá na Inglaterra. Eles eram homens de saber, grandemente estimado pelo zelo e piedade na comunhão romana.
Eles eram da comunhão romana. Repito, Barnes, Witt, Ridley, Cranmer. Homens de grande saber. Homens estimados, piedosos na comunhão romana. Mas eles fizeram uma oposição ao papado. E da sua oposição, do seu conhecimento, eles então entenderam os grandes erros da Santa Sé. E assim puderam defender a palavra de Deus, não se conformando com os erros romanistas que eram ensinados e principalmente o tirar as escrituras da mão do povo, ou proibir que as escrituras chegassem ao povo. O grande princípio mantido por estes homens que eu mencionei aqui, e os valdenses também, que eu já falei há poucos dias, por outros como Wycliffe, John Hus, Lutero, Zwinglio, e pelos que a eles se uniram, o grande princípio deles foi a autoridade infalível das Escrituras. O que esses homens queriam? A autoridade infalível das Escrituras. Não a autoridade infalível papal. Não a autoridade infalível do poder religioso de Roma. Mas a autoridade infalível das Escrituras. E por seus ensinos provaram todas as doutrinas e todas as suas reivindicações. A fé na palavra de Deus, meus amados, sustentava aqueles homens santos ao ponto de se renderem às fogueiras. A fé, unicamente a fé na palavra de Deus, não no ensinamento do homem, não na opressão romana. Consola-te, exclamou Latimer ao seu companheiro de martírio, quando as chamas estavam a ponto de silenciar a sua voz. Estavam eles dois ali na fogueira, Latimer e um seu amigo. E Latimer dizia ao seu amigo: consola-te. Acenderemos nesse dia, aqui na Inglaterra, uma luz que, pela graça de Deus, espero que jamais se apague. Que convicção, que amor pela palavra de Deus. Oh, meu amigo, consola-te. Estamos acendendo uma chama aqui na Inglaterra. E espero que, pela graça de Deus, ela jamais se apague. Durante séculos, meus queridos ouvintes, depois que a igreja da Inglaterra se submeteu a Roma, a pressão foi tão grande que a igreja chegou um momento que teve que se submeter a Roma. As igrejas da Escócia ainda continuavam em liberdade. No 12º século, o papado também se estabeleceu ali na Escócia. E em nenhum país fora mais densas as trevas do que ali na Escócia. E também na Inglaterra. Todavia, Deus tem os seus planos. Ali, com o tempo, foi chegando raios de luz, penetrando naquela escuridão. Apareceram os Lollardos vindos da Inglaterra com a Bíblia na mão, com os ensinos de Wycliffe, e fizeram muito para preservar o conhecimento do Evangelho naquele lugar. Nesse tempo inaugurou-se a Reforma. E com a inauguração da Reforma vieram os escritos de Lutero. O Novo Testamento, redigido por Tyndale, chegou à mão das pessoas. E esses mensageiros atravessaram silenciosamente as montanhas, os vales,
reacendendo o facho da verdade, prestes a extinguir-se, prestes a desfazer-se a obra que por séculos de opressão havia sido realizado. Mas a luz vem novamente, penetra naquela escuridão, reacende o facho da verdade naqueles lugares que foram suprimidos pelo poder romano, onde não era para entrar mais a verdade. Deus intervém e os raios, a luz do Evangelho, aparece novamente com o nascimento da Reforma, com o Novo Testamento redigido por Tyndale, ou impresso por ele, com a inauguração da Reforma, com os escritos de Lutero. A verdade começa novamente a se espalhar pela Inglaterra, também pela Escócia, que havia sido sufocado. Os chefes romanistas, apercebendo-se da situação, do perigo que ameaçava a causa deles, levaram à fogueira alguns dos mais nobres dentre os filhos da Escócia. Levaram à fogueira. Aquelas moribundas testemunhas, meus amados ouvintes, por todo o país, fizeram o coração do povo vibrar no propósito firme de libertar-se das algemas de Roma. Eles vendo aqueles fiéis filhos de Deus sendo queimados, os seus corações queimavam de, vamos dizer assim, de desejo de libertar-se das algemas de Roma e poder ter o Evangelho puro e cristalino em suas mãos, a Bíblia Sagrada. Aparecem nesse momento John Knox, aparece Hamilton, Richard, ao lado de um grande número de discípulos mais humildes, muitos dos quais renderam as suas vidas na fogueira, mas de junto de pira ardente de Richard, veio alguém a quem as chamas não reduziram ao silêncio. Alguém que, abaixo de Deus, vibraria os golpes de morte ao domínio romano lá na Escócia. Este era John Knox. Ele se desviou das tradições da igreja romana, se desviou das tradições, dos erros da igreja para se alimentar da verdade da palavra de Deus. Os ensinos de Richard havia confirmado havia confirmado a determinação de abandonar Roma e unir-se aos reformadores perseguidos. Ele sabia que os seguidores de Wycliffe, de Lutero e dos reformadores eram perseguidos, mas ele tomou a decisão de unir-se por amor à verdade. E havendo seus companheiros insistido que ele pregasse, ele temeu diante da grande responsabilidade. Foi depois de dias de intenso conflito que ele consentiu pregar. Mas aceito o cargo, ele foi avante com inflexível coragem. Isso falando de John Knox. E esse genuíno reformador, ele não temia a face do homem. Quando ele foi posto face a face com a rainha Maria da Escócia, John Knox, ele não foi ganho por meio de afagos, não. Ele não se subjugou diante de ameaças, não. Ele havia ensinado o povo a receber uma religião proibida pelo Estado, foi a acusação da rainha Maria. Você, João, ensinou uma religião que é proibida pelo Estado.
E agora, declarou ela, você transgrediu o mandamento de Deus, porque o mandamento de Deus ordena aos súditos obedecer aos príncipes. E por que você, João Knox, não obedece aos príncipes? E vai ensinando aí uma religião proibida pelo Estado? E esse homem respondeu com firmeza, a rainha Maria da Escócia: se todas as sementes de Abraão houvesse sido da religião de Faraó, de quem foram súditos durante muito tempo, pergunto-vos, senhora, que religião teria havido no mundo? Responda-me, Maria. Se todos os súditos da semente de Abraão tivessem seguido a religião de Faraó, que religião teríamos no mundo? Ou se todos os homens no dia dos apóstolos houvessem sido da religião dos imperadores romanos, que religião teria havido sobre a face da terra? Que religião? Se os apóstolos, os seguidores dos apóstolos, tivessem seguido os imperadores romanos, que religião haveria na face da terra? E Maria, interpelando este homem, a rainha Maria, disse: interpretais a escritura de uma maneira, e eles, os romanistas, de outra maneira. A quem deveis crer? E quem será o juiz? Foi a pergunta de Maria, a rainha da Escócia. Knox responde: crereis em Deus, que fala claramente em sua palavra. Crereis em Deus. A palavra de Deus, Maria, é clara por si mesma. E se aparecer qualquer ambiguidade em um lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, nos levará em outro lugar das Escrituras que vai nos explicar ela mesma, ou esta parte que eu não entendi, de uma maneira mais clara. Com intérprete coragem, aquele destemido reformador pôs sobre risco a sua própria vida, mas manteve o propósito até que a Escócia ficou livre das algemas de Roma em questão religiosa. Manteve o seu propósito. Que coisa! Que defesa da Bíblia Sagrada diante das autoridades! Que ação do Espírito Santo através destes homens! Com o intérprete da coragem, aqueles destemidos homens colocavam a sua vida em perigo de morte, da fogueira, ou de outras formas de morte. Na Inglaterra, o estabelecimento do protestantismo como religião nacional diminuiu a perseguição, mas não deteve ela completamente. Conservou-se ali ainda algumas formas de Roma, algumas formas de imposição de Roma. Foi rejeitada a supremacia do Papa, mas no lugar da supremacia papal, o monarca que era entronizado naquele país recebia autoridade como cabeça da igreja. Olha que coisa! Havia amplo desvio da pureza do evangelho. A liberdade religiosa ainda não havia sido compreendida, ainda que só raramente os governadores protestantes recorressem às horríveis crueldades que Roma empregava. O direito de cada homem de adorar a Deus segundo os ditames de sua própria consciência ainda não era ou não eram reconhecidos. Sabe, seguir a nossa própria consciência, os ditames da nossa própria consciência,
Ninguém pode usurpar o direito de nossa própria consciência. Os dissidentes foram perseguidos durante centenas de anos porque defendiam o Evangelho das Sagradas Escrituras. Amados, ao ouvirmos, lermos estas informações, hoje nós temos tanta liberdade das Sagradas Escrituras. O que temos feito com ela? Qual é a defesa desse livro sagrado que é a palavra de Deus? Quanto eu a defendo? Será se eu tenho o mesmo espírito daqueles homens, daqueles reformadores, a ponto de pôr em risco a própria vida por amor, nada mais, nada menos do que a verdade das Escrituras Sagradas? Entendendo que o que aqueles homens queriam era a Bíblia e a Bíblia só. Jesus, o caminho ensinado pela Bíblia Sagrada. Que eu e você tenhamos esse desejo ardente em nosso coração de viver e defender esta verdade. No próximo sábado continuaremos mostrando para vocês estes fatos que faz com que as chamas da verdade ainda acendam em nosso coração. Vamos orar, Pai querido. Obrigado pela bênção de termos a Tua palavra em mão. Pela bênção de também ouvirmos esses testemunhos de homens que viveram a Tua vontade e deram a vida pela verdade. Coloque essa chama em nosso coração, a ardente chama da verdade, da defesa da palavra de Deus, a defesa da fé, a defesa do Evangelho. Ó Pai, nos ajude a amarmos ao Senhor de todo o coração e vivermos a Tua vontade. Abençoe cada um de nossos queridos ouvintes, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, um abraço a todos. Desejo a vocês um feliz sábado, um bom final de semana, excelente Dia das Mães, parabéns para as mamães. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir, e até lá.